Meu nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o capítulo 25 do livro Ícaro Redimido. E já lembrando que eu conto com a colaboração de vocês para deixar o like, encaminhar o áudio para mais alguém, comentar. E se você está chegando agora no canal, está gostando, se inscreva. Isso tudo vai estar me ajudando muito e fará com que o YouTube indique o canal para mais pessoas. Certo? Então, vamos fazer essa corrente do bem, ok? E se você quiser falar comigo, trocar uma ideia, me segue lá no Instagram, tá? É @fascinante.mundoinvisível, ok? Me manda um direct lá, vamos trocar uma ideia, ok? Certo? E se você também quiser contribuir com o canal, quiser me dar uma força, você pode também se tornar um membro do canal, certo? Então vamos para o capítulo. Lições para a eternidade. A sabedoria precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Provérbios 16, 18. A história dos homens, sem que eles o saibam, é um processo, na verdade, conduzido pelo mundo espiritual, e os grandes vultos que desempenham os papéis principais em seus cenários são apenas executores dos planos de nobres entidades que nos governam os destinos. Os saltos evolutivos são sempre movimentos previstos e desempenhados por missionários devidamente preparados para esse fim. Entretanto, os protagonistas da história nem sempre são espíritos superiores, oriundos de esferas elevadas, porém personagens do próprio roteiro planetário, chamados a contribuir muitas vezes sem se darem conta do fato, por se acharem em situação adequada ao desempenho da tarefa. É que os orientadores dos destinos humanos, cientes das necessidades do progresso e carentes de elementos que executem arriscadas tarefas desbravadoras, utilizam-se comumente de espíritos submetidos a estas imposições, aproveitando-lhes os impulsores ocultos, a fim de fazer valer seus objetivos. Assim nascem heróis, resgatados entre figurantes do palco da vida, forjados muitas vezes por secretos deméritos, vergastando-lhes a soberba e movendo-os do patamar de comodidades em que gostariam de repousar. Alberto fora um destes próceres, nascido da necessidade de ressarcimentos pessoais, por compromissos assumidos em passado que até então não vislumbráramos. Investiu-se de tal mandato corretivo que o situou no cerne da importante questão da conquista aérea. Motivado ainda por acerbas dores, diante da pequenez física e da sexualidade inibida, viu-se estimulado à máxima exaltação do já extremado ímpeto inventivo. Não queremos com isso destituir o mérito de seus avançados empreendimentos, mas apenas revelar que o espírito humano, em nosso nível, é ainda premente de necessidades evolutivas e não se deixa conduzir somente por sentimentos nobres em seus atos épicos. Coisa possível de encontrar-se somente dentre aqueles que atingiram a santidade. Isso nos mostra ainda a beleza da lei divina, que faz com que todo sofrimento e até mesmo o mal cumpram funções precisas na evolução, contribuindo para o progresso de todos. Sabemos que todos os escolhidos para o desempenho de tarefas importantes no rol das necessidades humanas têm suas encarnações cuidadosamente planejadas pelo plano espiritual, que designa espíritos para lhe seguirem os passos. Por isso, Alberto teve seus riscos calculados e suas possibilidades previamente medidas para que tudo se realizasse conforme um programa a seguir. Porém, não é somente o curso daqueles considerados indispensáveis ao progresso que são devidamente preparados, pois toda encarnação é uma missão, mesmo que objetive a própria melhoria. Todos, dessa forma, recebem a ajuda necessária visando ao máximo o aproveitamento da experiência terrena. É um erro conceber-se a vida, em qualquer nível que se desenvolva, como uma sucessão aleatória de fatos ao sabor do acaso,
pois todos somos assistidos e acompanhados por auxiliares do bem comum que nos incentivam ao progresso, influindo decisivamente em todos os momentos de nossa história individual e coletiva. Importa considerar, destarte, que se nos consorciamos aos comparsas da maldade, movendo-nos nas cadeias do ódio ou nos sujeitamos ao assédio contumaz de inimigos atrozes do passado, estamos apenas usando a liberdade de ação que a lei nos faculta, fatos que podem ser previstos, mas jamais programados pelo mundo maior, que visa sempre a nossa reintegração nas fráguas do amor. Nosso amigo agora se refazia rapidamente. A exposição de suas frustrações no campo da sexualidade e o reconhecimento de sua profunda insegurança, assumindo-os como exercício necessário à inibição do orgulho desmedido, força-lhe novo alento para a recuperação. As energias emocionais desfeitas iniciavam sua regeneração, incitando-o à eficaz cicatrização dos tecidos da alma, lesionados pelas farpas da arrogância. Entretanto, cabia-nos continuar ajudando-o na reestruturação dos panoramas íntimos, a fim de consolidar os ensinamentos que a escola carnal sabiamente lhe oferecera. Ciente dos novos fatores que interferiram em sua personalidade e conhecendo melhor agora sua psicologia de ação, continuamos nosso diálogo. Entendemos seus intensos dissabores vividos na terra, Alberto, mas não se sinta constrangido diante dos fatos revelados. Não detemos motivos para considerá-lo em posição inferiorizada pelas inibições que o conduziram no educandário terrestre. Todos, sem exceção, somos igualmente necessitados de duras lições na vida, a fim de corrigir a rebeldia secular que nos move. Sinto que pesado fardo me foi alijado da alma, depois que lhes relatei minha dor. Agradeço-lhes a carinhosa ajuda e tenho me esforçado para compreender a necessidade de tamanho sofrimento. Reputemos a Deus a sua melhora, pois somos apenas instrumentos da assistência divina, sempre presente em nós. Continuemos, contudo, nossas considerações em busca de sua recuperação, cientes de que nossas dores nunca são superiores à nossa capacidade de tolerá-las e se adaptam sempre às necessidades. Entretanto, convém esclarecer-lhe alguns fatos que lhe farão bem em conhecer. Embora eivada de dissabores, sua vida foi uma missão. Nobres entidades do nosso plano, interessadas na melhoria da vida humana, planejaram-na cuidadosamente, preparando-no devidamente antes do nascimento e acompanharam seus passos, orientando-o para o cumprimento dos fins propostos. Por isso, ainda que sempre tenha se sentido um homem só, você não esteve, em momento algum, entregue a si mesmo, e foi amparado em toda situação de dificuldade. Entretanto, não se admire disto, pois não há vida que não seja um apostolado do Espírito, guardando toda existência a sua importância diante dos propósitos do Criador, e se executa sempre dentro de objetivos nobres a serem atingidos. Reconheço que me via sempre atiçado ao trabalho e não encontrava sossego íntimo no repouso. Percebia mesmo que algo me impelia. Não fosse isso, teria desistido em diversas ocasiões, mas não me sentia cumprindo um mandato. Sua alma era compelida à tarefa. O impulso íntimo que não se silenciava, impedir-lhe a inação e a incúria não encontrava lugar em sua consciência. A verdade, amigo, é que a equipe espiritual que o assistia estava sempre atenta, orientando-o devidamente nos caminhos da vida, pronta a atender às suas necessidades. Atiçaram-lhe a alma, ocupando-lhe a mente com profusão de ideias que não lhe davam sossego, enquanto não as concretizasse. Situaram-no no rico ambiente de Paris, para encontrarem os meios adequados aos seus empreendimentos. Conheciam, no entanto, os riscos da devassidão,
a que você se impunha e trataram de afastá-lo da frívola sociedade de então. Daí seu fácil fastio perante a desregrada vida social parisiense, o lugar mais arriscado para um jovem endinheirado como você. Para isso, ainda, contaram com a inibição imposta à sua sexualidade, e, portanto, o que lhe parecia um dano fora, na verdade, precioso auxílio. Dentro do assombro de nosso amigo, continuei. Analisemos seus passos na vilegiatura terrena. Comecemos pelo malogro da escola de Ouro Preto. Essa foi de fato a primeira e séria objeção ao cumprimento do programa traçado. Seu grande sofrimento diante da sujeição à insegurança era um indício seguro de que seu caminho na vida estava ameaçado. Nossos desejos antecedem nossos passos e nossos atos na vida, Alberto, pois o coração fornece sempre a orientação segura para a jornada, fomentando-nos de angústias quando ameaçamos mudanças de rumo e comprazendo-nos ao acertá-los. A formação em mecânica deveria facultar-lhe maior segurança profissional para o melhor desempenho do trabalho que lhe competia realizar, e seu pai estava certo ao desejar-lhe fazer um engenheiro. Diante da capitulação, seus prestimosos amigos espirituais cuidaram de suplantar a dificuldade inicial, encaminhando-lhe mais tarde o professor Garcia, homem culto e de sólida formação moral, terminando igualmente por proporcionar-lhe a mesma orientação de que você necessitava para o desempenho da tarefa. Sua relevante insegurança, contração de antiga e orgulhosa confiança em si mesmo, era, na verdade, um dos maiores óbices à efetivação de sua tarefa. Nesse sentido, a carta de emancipação de seu pai desempenhou importante papel, conferindo-lhe adequado desenvolvimento à autoconfiança. Tratou-se, no entanto, de incisiva sugestão da espiritualidade que o assistia, prontamente atendida pela generosidade de seu genitor. A perigosa quantia de dinheiro que ele depositou em suas mãos, intuindo que logo desencarnaria e pensando ser esta a única forma de recrudescer-lhe a apoucada personalidade, atendia ao mesmo objetivo, facultando-lhe viver por toda a vida sem o esforço do trabalho. Ele se arriscou a transformá-lo em um títere de luxúrias. Porém, não é de se admirar o fato de que você nunca se entregou ao ócio? Não o surpreende ter sido esta a exata quantia de dinheiro de que você necessitou para a construção de suas dispendiosas máquinas aéreas? Isso demonstra que essa fabulosa reserva monetária não visava proporcionar meios para inúteis aventuras de um jovem tresloucado, mas ao cumprimento de uma missão. Devo confessar que ainda não compreendo bem essas alegações do amigo, mas não posso duvidar delas, pois aqui estou, diante da realidade surpreendente desta nova vida, e me admiro do conhecimento que vocês detêm de acontecimentos que pertencem unicamente à minha intimidade, e jamais os revelei a alguém. Realmente, depois do fracasso de Ouro Preto, pensei que não me realizaria na vida, e conduzir locomotivas ou reparar máquinas de beneficiamento de café seriam as únicas atividades que daria conta de desempenhar. E, de fato, a carta de emancipação de meu pai impressionou-me sobremaneira, e reconheço que sem ela teria sucumbido à insegurança. Nada posso negar. Saiba ainda que seus amigos invisíveis permaneceram ao seu lado durante toda a sua vida, cuidando de detalhes de que você nunca se deu conta e sem os quais sua empreitada não teria sido possível. Por exemplo, na meninice, quando você se refugiava na casa de beneficiamento de café por não se ver valorizado nas brincadeiras com outras crianças, estava, na verdade, sendo por eles adestrado, preparando-se para o futuro, desenvolvendo um precoce interesse pelas máquinas. Seu pai o incentivava ao estudo da mecânica, obediente às sugestões que eles lhe ditavam à intuição. Foram eles que lhe entregaram em mãos
os preciosos livros de Júlio Verne, a fim de enriquecer sua criatividade no campo das ciências. E você não se encontrou com os baloeiros Lachambre e Machuron por mero acaso. Acredite, pois também lhe foram conduzidos. Os mecânicos que lhe serviram mereceram cuidadoso adestramento no plano espiritual, pois, sem suas inigualáveis perícias, você estaria correndo sérios riscos em suas máquinas aéreas, especialmente o exímio Anzani, o mais habilidoso deles. Fora treinado no desenvolvimento de motores com a potência e a leveza que suas aeronaves requeriam. Antônio Prado era orientado para lhe dar suporte na administração financeira, escolhido pela irretorquível honestidade, pois, se lhe faltasse o indispensável sustento monetário, sua missão estaria seriamente ameaçada. A bondosa Eulália, sua caseira, havia se comprometido a ampará-lo na velhice desvalida, que, no entanto, não chegou. Todos atendiam ao convite da espiritualidade, que com inestimável solicitude zelava por você, meu amigo. Rendamos graças a esses tutores desconhecidos que não medem esforços para disponibilizar-nos os recursos imprescindíveis ao cumprimento de nossos papéis na vida. Alberto, ao se convencer dos cuidados de que fora objeto, silenciava-se, atônito, diante da realidade da vida na carne, um processo muito mais conduzido e orientado do que podemos imaginar quando imersos nela. Continuamos, convidava-o a novas reflexões. Prossigamos, contudo, ouvindo-lhe um pouco mais a história viva, estampada em sua alma. Abra-nos o coração e prossiga relatando-nos os seus momentos mais difíceis vividos na carne. Agora, sem denotar intolerável desespero e demonstrando maior equilíbrio nas emoções que afloravam nas lembranças ainda vivas, seguiu o relato de suas maiores dores. Minha primeira grande dificuldade aconteceu em Peroni. Depois dela, cheguei a pensar em abandonar a aeroestação. Você a mencionou em uma de suas regressões, porém não entrou em considerações pormenorizadas. Conte-nos o que lhe aconteceu. Cheguei nesta cidade, ao norte da França. Já era quase fim de tarde, para fazer uma demonstração em balão livre, num espetáculo público, cumprindo com minha determinação de trabalhar de graça para o Sr. Lachambre. Uma pequena multidão logo se aglomerou ao meu redor, admirando não só o balão que se inflava, mas, sobretudo, a minha coragem, pois nuvens ameaçadoras se acumulavam no horizonte próximo, prometendo forte tempestade. Muitos se colocaram receosos por mim, tentando dissuadir-me da aventura, dizendo que se eu era obrigada a ir, que levasse comigo o dono da festa. Estava de fato pensando se valia a pena tal arrojo, quando ouvi alguém considerar que não acreditava ser aquele pequeno homenzinho capaz de tamanha audácia. Podia ser pequeno, mas não admitia que duvidassem de minha coragem pelo simples fato de ser miúdo. Não disse nada, mas não podia tolerar um desafio sem enfrentá-lo, e sem vacilar, pulei para dentro da barquilha, ordenando que largassem tudo. Estava certo de que bastaria deixar-me levar pelo vento até encontrar um lugar seguro para pousar. Apressando-se a atender ao amor próprio ameaçado, meu amigo, você colocou-se refratário aos espíritos que o assistiam e não pôde mais ouvir seus sábios conselhos. A verdadeira coragem consiste em reconhecer as próprias limitações. Você deveria ter tido a ousadia de humilhar-se, mostrando seu temor. Pensava que um verdadeiro aeronauta não podia revelar medo, e em breve estava no seio de terrível tormenta, açoitado por ventos fortíssimos, agitando-me de frenético pesadelo, agarrado desesperadamente ao pequeno e frágil cesto de vime. Nada podia fazer, a não ser entregar-me ao pavor. Não havia como descer, apenas deixar-me conduzir pela fúria dos elementos atmosféricos,
até que a noite envolveu-me em assustadora escuridão, cortada por relâmpagos estridentes, suspenso na imensidão negra, sem noção do tempo e do espaço, e nem mesmo da altitude, molhado e enrijecido pelo frio, esbaforido e tomado pelo terror. Esperei pela morte, até que desfaleci, vergado pelo esgotamento das intensas descargas de pânico. No outro dia, pousei entre assustadiços camponeses. Estava na Bélgica. Eis que você se acovardou diante do orgulho, optando por enfrentar a tormenta, exibindo uma bravura que não detinha. Preferiu desafiar a morte a expor-se à vergonha. A vida costuma devolver ao imprevidente do orgulho a humilhação do dano físico, ou o malfadado trauma do extermínio do corpo, meu amigo. Mas o que importa agora é reconhecer o seu erro e assumi-lo com lealdade. Sim, reconheço que errei. Não precisava ter enfrentado tamanho perigo, e se o fiz, foi realmente em defesa do amor próprio. Arrependi-me logo no primeiro minuto ao me ver tomado pela fúria do temporal, quando já era tarde. Machuron chegou a julgar-me morto, e minha tia, muito aborrecida, depois de passar a noite em vigília esperando por mim, alegou que não tinha nervos para tolerar minhas loucas aventuras aéreas, e não me quis mais sob sua custódia. Sem ambiente em casa, tive que apressar minha mudança. Depois disso, a morte passou a ser uma ameaça constante em sua vida. Meus amigos sempre admiraram minha valentia, mas devo confessar que valorizava muito pouco a minha vida e não importava em expor-me ao perigo. Sei que, na verdade, isso não representava coragem alguma, mas fazia-me bem que pensassem assim. A inibição sexual lhe roubava todo o valor pessoal, imputando-lhe soturna e significativa perda da autoestima. Os espíritos sabiam que isso o levaria a arrostar à morte, e embora tal sentimento fosse uma desconsideração pela dádiva da existência, em seu caso foi um mal bem aproveitado, pois as primeiras experiências aéreas precisavam de alguém que as enfrentasse. Você, no entanto, foi bafejado por invejável autocontrole, suficiente para não permitir a entrega ao pânico, o que muito o ajudou para sair incólume dos muitos riscos a que se expunha. Contudo, você não pôde olvidar a equipe de espíritos que esteve sempre ao seu lado, ajudando-o nesses momentos, e deve muito a eles, não só pelos sucessos, mas por ter se saído sempre bem nas horas de risco. Seu autocontrole apenas lhe permitia estar atento às suas sugestões que tantas vezes lhe salvaram a vida. Devo agradecer então aos seres invisíveis que estiveram ao meu lado. Poderei encontrá-los ou são como os anjos, habitantes de um céu invisível? A intuição nos diz que estivemos com um deles e possivelmente você não tardará a conhecê-lo. Na desastrosa experiência de Nice, quando você foi arremessado para fora de sua barquilha, guarde a certeza de que foram eles que o impediram de encontrar a morte, retalhado nos galhos das árvores contra os quais a fúria dos ventos o atirou. Em Bagatelle, eles se apressaram a lhe sugerir o socorro com os meninos que brincavam. Recordo-me perfeitamente. Meu balão fusiforme dobrou-se em dois, por falha da bomba de ar, que deveria sustentar o balonete de compensação. Comecei a perder altitude rapidamente e pressenti a morte, quando me ocorreu a ideia de pedir aos garotos que me puxassem como um papagaio, amortecendo minha queda. Aqui temos um ponto relevante a considerar: a sua pressa em se justificar diante dos fracassos. Sua alma reluta em aceitar o fato de sermos todos falíveis, meu amigo. Eis uma importante motivação para o orgulho que deve ser combatido veementemente. É erro pretender acertar sempre, alimentando-se permanentemente de sucessos, sobretudo visando nos vangloriar diante dos demais.
A aceitação da condição de falibilidade deve se incorporar, sem demora, em sua personalidade, pois não estamos mais nos ensaios da experiência carnal, e a nova realidade do espírito nos concita a diferentes posturas para as condutas e pensamentos. Analise os fatos com sinceridade e julgue você mesmo as suas falhas, aceitando-as. Realmente reconheço que foi uma temeridade ter subido a 400 metros, como o fiz naquela ocasião. Minha intuição me dizia que eu não poderia ir além dos 100, a fim de evitar a contração do gás na descida. Foi uma imprudência da qual tive perfeita consciência, pois sabia que não conhecia muito bem o comportamento de um balão fusiforme. Não dominava ainda o uso do balonete de compensação e não estava usando a quilha triangular para sustentar a instável forma de meu balão. A falha foi minha, não da bomba de ar. E ao se chocar contra as árvores, no primeiro voo, você imputou o erro aos aeronautas presentes que lhe recomendaram subir a favor do vento. Devo confessar que ao ceder aos seus conselhos, pus-me de acordo com eles e errei também. Não acreditei em minha intuição que recomendava subir contra o vento. Não assumi esse equívoco, é verdade. Você aproveitou-se do fato para exaltar sua inteligência e sagacidade em detrimento da ignorância deles. É grave erro do orgulho, avultar nossa personalidade desvalorizando os demais. E o malfadado número 2, que nem chegou a subir. O gás contraiu-se logo na subida, dobrando-o no meio. Um vexame. Sei que me precipitei em não aguardar um tempo bom para subir. O balão já estava a meio de inflar-se completamente quando começou a chover, mas eu devia ter ouvido minha intuição e, desperdiçando o gás, teria sido melhor do que perder o balão, quase a vida e a confiança em meu sucesso. Além do mais, devo dizer, era o dia da ascensão e queria ser bem-sucedido em minha experiência junto nessa data. Uma grande bobagem, reconheço. Depois desse segundo fracasso, por pouco não desisti do intento, ouvindo os amigos que reafirmavam ser impossível manter um balão fusiforme sempre rígido, devido às constantes variações da pressão do gás. Os orientadores espirituais, entretanto, continuavam ao seu lado e não lhe permitiram desistir. Incitavam-no ao trabalho, aproveitando seu afã de aplausos. E quando, na exposição de Paris de 1900, você passou a voar de fato com o número 4, ostentando seu sucesso diante das personalidades mais eminentes do mundo, embevecidas frente à sua enorme audácia, o mundo espiritual o assistia também, preocupado, não com uma possível queda com danos físicos, mas com a sobrelevação do orgulho que poderia lhe danificar a alma, de modo muito mais grave, meu amigo. Reconheço que exagerei, não precisava exibir-me assim. Devo confessar que me fazia muito bem arrancar a admiração das pessoas, principalmente ao verem minha ousadia. Apoiando-me em um pequeno selim de bicicleta, sustido por finas cordas de piano. Admito que o propósito de chamar a atenção me estimulava, e ter nos pedais o controle do arranque do motor não era o único motivo para usar aquele modelo. Ele era inconveniente e perigoso, e minha intuição logo me fez abandoná-lo. Reconhecer o quanto fiz, visando somente enaltecer a minha pessoa, é hoje amarga lembrança, que me fere e gostaria de apagar da memória. Você começa a perceber como é essencial para o equilíbrio do espírito, sobretudo na erraticidade, acomodar nos limites da modéstia a altivez que nos habita o personalismo. E está sentindo ainda como aqui nos incomoda notar que na jornada terrena nos deixamos ludibriar por errôneos valores, tornando-nos meros fantoches a serviço da arrogância. Observemos a sua indisposição inicial com o recém-fundado Aeroclube de Paris. No episódio do prêmio Deltruche, o amor próprio ferido quase o levou a um sério rompimento com essa entidade,
pois você se sentia doentiamente prejudicado por ela. Indignado, você escreveu ofensiva carta dirigida aos seus diretores, mas seus amigos espirituais, sempre atentos, obrigaram-no a reescrevê-la em termos mais amenos, pois o apoio da nova sociedade era indispensável ao êxito de sua missão. Senti que o aeroclube me menosprezava, como se não quisesse que um estrangeiro vencesse a prova. Munido de melindres infelizes, pedi o meu afastamento da associação e cheguei a escrever, de fato, petulante e agressiva missiva aos amigos, procurando defender a honra ameaçada. Reveses da vaidade. Hoje vejo que estava cego de orgulho. Não poderia realmente prosseguir sem o apoio dos leais companheiros do aeroclube. Os 2 monumentos erigidos em Paris em homenagem à minha humilde pessoa foram iniciativa deles, que, na verdade, nunca me desconsideraram. Apesar das polêmicas, você terminou por ganhar o prêmio que lhe proporcionou os primeiros sabores das glórias do mundo. E recebeu uma fortuna, 129.000 francos, que tratou rapidamente de distribuir entre os pobres de Paris e seus mecânicos, conforme foi amplamente divulgado na imprensa do mundo, na época, um gesto nobre de sua parte. Nada posso ocultar perante minha própria consciência e devo revelar-lhes que não guardo mérito algum neste feito. Na verdade, não foi generosidade o que me levou a doar tal fabulosa quantia aos desempregados, e embora saiba que os amigos estejam perfeitamente cientes disso, exponho meu julgamento neste momento. Julgue-se a você mesmo. Não nos faça juízes de sua vida. Não estamos aqui para condená-lo, mas somente para ajudá-lo a enxergar os próprios erros, a fim de que você refaça seu equilíbrio. Mais uma vez o orgulho me movia, eis o fato, embora preferisse não admiti-lo. Devo superar a imensa vergonha que me veste a alma, para revelar que o tamanho de meu amor próprio era tal que não me permitiu desfrutar do prêmio. Não queria que pensassem que eu estava competindo e brigando pelos meus direitos, unicamente pelo dinheiro, e por isso, em defesa de minha doentia dignidade, é que doei importância. Não me movia qualquer genuíno sentimento de bondade. Na verdade, seu maior interesse era saborear os louros das vitórias humanas, que lhe valiam muito mais do que o dinheiro. Eu não era humilde o bastante para admitir qualquer necessidade material, sei disso. E, ademais, Antônio Prado havia me adiantado que o governo brasileiro estava disposto a enviar-me igual valor, não somente visando a auxiliar-me nos dispendiosos experimentos, mas como um consolo diante do malogro da difícil prova, tendo em vista a inicial recusa dos juízes em favorecer-me com a vitória. E afinal, com a mesma importância em mãos, podia me dar ao luxo de menosprezar o dinheiro deles. E ainda seria, sem dúvida, mais um nobre feito para engrandecer meu nome. Jesus nos recomendou não dar esmolas somente para vangloriar o próprio personalismo, por tratar-se de ato que nos impulsiona à grave enfermidade da alma. Efetivamente, você agiu em defesa do próprio orgulho, e por isso, além de não deter mérito diante das leis de Deus, terminou por avultar mais encargos doentios ao psiquismo, o que contribuiu para aumentar sua derrocada emocional. Contudo, o mestre nos aconselhou ainda que praticássemos o bem, mesmo que com os recursos da iniquidade, e pelo menos você proporcionou benefícios para muitos que realmente precisavam, cujas preces e sentimentos de gratidão em seu favor muito contribuíram para minorar seus padecimentos após a morte. Trate, entretanto, de não repetir a falta, tendo em mente que é grave erro fazer do bem mero lustre para nossa vaidade, ainda que praticá-lo sob quaisquer condições sempre se justifique. O orgulho, mais uma vez. Como me dói a lembrança dos erros cometidos apenas para satisfazê-lo. Somos ludibriados pelos doentios impulsos.
dominando-nos completamente a alma, maculando-nos de insanos desejos. Reconhecer isso é para nós imensa dor. Tratemos de assimilar a lição, mesmo que tardiamente, colocando-a em prática desde já, preservando nosso futuro. E o grave acidente do hotel Trocadeiro, a que você se referiu em uma de suas regressões. O que o amigo nos conta do ocorrido? Meu pior desastre. Por pouco não morri. Caí com o dirigível número 5 nos telhados do Trocadeiro, quando tentava, mais uma vez, ganhar o prêmio Deltuche. Sabemos que os espíritos que o assistiam, notando que uma das válvulas do balão perdia gás, avisaram-no prontamente. Você, atento às sugestões que eles lhe veiculavam pelas vias da intuição, pôde notar o problema a tempo de descer antes que o pior acontecesse. Mas você não atendeu ao forte apelo do bom senso. O que se passou? É verdade, vi que o balão perdia gás, porém não ficava bem decepcionar o povo e os juízes do aeroclube novamente. Seria vergonhoso, pois em 3 ocasiões seguidas não consegui retornar, deixando-os à minha espera, e mais uma vez seria muito deselegante. Resolvi arriscar, tentando chegar antes que a pressão insuficiente do gás terminasse por dobrar o meu balão, e acelerei mais minha máquina, mas as cordas começaram a se romper por diferença de tensão. Tive que desligar o motor e comecei a perder altura rapidamente. Pensei que seria o meu fim. Os telhados de Paris, com suas chaminés ameaçadoras. Sabia que um dia teria de enfrentá-los. Nunca pude mirá-los quando sobrevoava a cidade. Preferia a segurança dos campos e dos bosques, onde se pode descer em qualquer lugar. De repente ali estava, precipitando-me velozmente sobre eles. O pior lugar para se cair. Não tive tempo para nada. Senti-me envolvido por uma estranha sensação que não sei definir. O pavor parecia paralisar-me, não somente o raciocínio, mas também os sentidos. Quando dei por mim, estava sendo içado pelos bombeiros. Todos os jornais noticiaram o acidente. Virei uma espécie de escândalo. Até hoje me envergonho do fato. E, portanto, querer olvidá-lo. Eliminei o número 8 de minha vida, pois ele aconteceu no dia 8 de agosto. Não era superstição, era vergonha. Tomaram, porém, essa minha estranha atitude como um sinal de crendice. Como nos dói aqui a lembrança das inutilidades que nos ocuparam na vida. Hoje vejo que, na verdade, foi meu dia de sorte por não ter morrido. Não soube valorizar este fato na época. E ainda tive a fraqueza de imputar o acidente à péssima qualidade da válvula de gás, enquanto que o erro foi meu. Reconheço. Se tivesse descido imediatamente, nada teria acontecido. Porém, não tive um arranhão. Devo agradecer a Deus e aos amigos espirituais, então. Muito mais do que a medalha de São Benedito que você trazia presa no punho. Mas deve reconhecimento também à sua intuição, por ter empregado as resistentes cordas de piano à sua quilha triangular na confecção de seus dirigíveis fusiformes. Sem dúvida. Se minha barquilha ainda fosse sustentada por cordas comuns, teria me precipitado contra o telhado e morrido, certamente. A quilha me reteve entre a parede e as telhas, resistindo fortemente ao impacto. Mas não bastou ter sobrevivido ao grande acidente e me exposto às críticas sensacionalistas da imprensa. Madame de Nical, a proprietária do hotel, moveu sem demora um processo judicial contra mim. Errei por não tê-la procurado a fim de ressarcir os danos causados em seu telhado. Não fui antes por acanhamento, admito. Claro que iria pagar pelos estragos, que não foram tantos assim. 150 francos somente, mas devo confessar, o acidente daquela demanda constrangiam-me mais ainda, aumentando o dissabor do vexame. Vemos que você temia mais a vergonha dos fracassos do que a própria morte, pois arriscando para se safar deles, expunha-se aos piores desastres. E não admitindo a possibilidade de falhar, justo que tenha,
sofrido decepções muito superiores ao seu real significado. Por isso, você se indignava diante dos jornais, que sempre noticiavam em primeira página com estardalhaço os seus acidentes. Você os via como falhas suas, maculando de erros imperdoáveis a vaidade enaltecida, diante da inadmissível falibilidade. Daí ainda a obstinação cega em vencer todos os obstáculos, a qual lhe caracterizava a personalidade. Esta é outra obra do orgulho que nos move a alma, meu amigo, e que o envenenava aos poucos, vergastando-lhe o ânimo. Somente os espíritos altaneiros se envergonham de se expor ao sucesso. Eis por que procurar pela humildade, aceitando os próprios equívocos. É preciosa lição que nos livra de muitos dissabores, e acolher o engano é ainda a melhor maneira de não repeti-lo. Devo reconhecer, não admitia o erro. Meus amigos consideravam-me de fato um obstinado devido a isso. A vergonha do fracasso tomou conta de mim em várias ocasiões. Em Mônaco, por exemplo, vivi um dos meus maiores vexames, cuja lembrança sempre me maltratou. Saí do hangar com o balão vazio e afundei na baía. Envergonhado, desisti de minhas experiências por lá e passei a carregar uma mágoa de Aimé por isso. É verdade. Ele não podia ter deixado de pesar o balão antes de liberá-lo para o voo. Não viu que ele tinha perdido o gás de um dia para o outro. Penso que neste episódio a culpa realmente tenha sido dele, mas os jornais não contaram nada disso, e o fiasco ficou por minha conta. Naturalmente, você não queria fazer um papelão, logo em Mônaco, mas é preciso que saiba que não foi Aimé o responsável por isso, mas sim os seus amigos espirituais. Eles resolveram colocar um fim em suas fúteis aventuras em Monte Carlo, onde você se exibia para príncipes e potentados, flutuando sobre a baía da Côte de l'Azur, unicamente para lhe servir de cartão postal. E havia um outro grave motivo para dissuadi-lo disso. Você, na verdade, estava se preparando para realizar a travessia do Mediterrâneo, voando até a Córcega, inédita façanha que lhe seria um equívoco fatal. De fato, desejava ardentemente essa primazia para o meu nome. Ela me cobriria de glórias. Faria com que todos esquecessem o acidente do trocadeiro e reconhecessem o poder e a segurança de meus dirigíveis. Por isso, a azáfama que o fez retirar-se de Mônaco lhe foi auspiciosa ajuda, meu amigo. Sua frágil aeronave não poderia resistir aos fortes ventos do mar aberto, e sua altivez não lhe permitia ver o óbvio. Mesmo que barcos o acompanhassem, o risco era grande e desnecessário. Os espíritos, então, cuidaram de distrair Aimé, impedindo-o de perceber que o balão não estava completamente cheio. Nesse caso, você muito deve à sua distração. Sem olvidarmos que, alguns dias antes, por pouco você não explodiu sobre a charrua do príncipe, ao sobrevoar tão próximo às suas chaminés, que expeliam fagulhas invisíveis e perigosas para seu balão de hidrogênio. Se o príncipe não tivesse caído ao tentar reter a sua corda guia, você teria ido pelos ares, meu caro. Vemos que, em suas peripécias, você deu muito trabalho aos espíritos que o assistiam na terra. Vi o perigo a que me expus, porém, muito depois. Sei que foi uma grande imprudência querer mostrar-me para a corte de nobres que acompanhava meus voos na Bahia. E reconheço que minha intenção era realmente cruzar o Mediterrâneo até a Córcega. Recordo-me de que não desisti fácil de semelhante empreitada, pois por muito tempo, depois do acidente de Mônaco, acalentei a ideia de efetuar a travessia do Canal da Mancha, apenas para vangloriar-me o nome. Com minha demoiselle, só não tentei a façanha, porque meus amigos, sobretudo Aimé, persuadiram-me do grande perigo da jornada. Como a vaidade nos coloca em risco, é verdade. Risco muito maior para o espírito do que para o corpo, Alberto. Este pode se lesar,
impondo-nos danos físicos, ou mesmo a morte, porém passageiros. As abrasões carreadas pelo orgulho, contudo, são capazes de nos lacrear profundamente a alma, coagindo-nos ao encargo de árduos sofrimentos para a restituição da saúde. Guarde certeza de que todos os seus pesares, inclusive o maior deles, a fuga da vida, advém dos hábitos inadequados do personalismo e não das circunstâncias a que você se expôs na vida. Porém, veja neste fato novamente a atuação dos amigos invisíveis, através ainda de Aimé, alterando significativamente o rumo de suas aventuras. Mas, certamente, outras decepções lhe habitaram a alma. Continue a recordá-las. A ida foi uma grande decepção. Realmente deixei-me entusiasmar pela sua beleza e pelo seu enorme interesse pelas minhas máquinas aéreas. Consta-nos que foi a única pessoa que você permitiu voar em um de seus dirigíveis, coisa que não consentiu nem mesmo aos seus mecânicos. Entretanto, mais uma vez, este não era o seu caminho, e você sabia disso. O afastamento dela foi providencial. Suas dores seriam ainda maiores, porém, a própria vida encarregou-se de separá-los. Não culpe os espíritos neste caso. Você tinha direitos de entretecer relações afetivas com quem desejasse, porém a inibição da sexualidade o constrangia sobremaneira, impedindo-o de aprofundar as relações amorosas. Sabemos disso. Os pais dela não viam com bons olhos nosso relacionamento, mas minha decepção foi grande ao perceber que se tratava apenas de uma jovem desvairada em busca de aventuras inéditas. Não detinha nenhum amor verdadeiro pela minha pessoa e somente brincava com meus sentimentos. As pessoas que se fixam em nossos corações com facilidade, exaltando-nos as afeições, sem que saibamos devidamente a razão disso, são de fato construções afetivas remanescentes de outras experiências de vida e constituem verdadeiros reencontros. Mas a ida não era um reencontro e não havia em sua programação de vida planos para um enlace amoroso estável. Como você bem sentia, não nascera para o casamento, pois deveria dedicar-se com exclusividade à tarefa com a qual se comprometera. Sua alma, contudo, ressentia-se de uma afetividade genuína, que lhe sustentasse o coração amargurado, afugentando-lhes as angústias da solidão. Isso era uma necessidade, meu amigo. Mais tarde poderemos compreendê-la melhor. Minha família terminou por ser minhas máquinas, bem sei. Prezava de fato meus balões e meus aeroplanos, sobretudo a Demoiselle, mas reconheço que não podiam preencher-me a sede de afeto, e a solidão era um vazio insustentável para minha alma desvalida. Num espasmo de agonia, certa vez, cometi o descalabro de pedir a filha de Voisin, cujos encantos me fascinavam, em casamento, mas me movia pelo desespero e não sabia o que estava falando. Janine era 30 anos mais nova do que eu. Sinto que cometi um grande vexame, deixando o amigo embaraçado e envergonhando-me até hoje do episódio. Alberto silenciava por um momento, refletindo nas lições que a vida lhe exigira, aurindo delas inegáveis e valiosos aprendizados, apreciando-as do lado de cá. Vemos como são fugazes, por maiores que nos pareçam quando estamos na carne. Um sentimento de covardia e pesar nos assalta a alma, ao lançar os olhos para a retaguarda e reconhecer-nos fracos diante de provas que se desvanecem tão rapidamente como castelos esculpidos nas areias de um movediço destino, conduzindo-nos na incansável esteira do tempo, em ondas de ascensões e quedas.